Cristo. Deus querido, Deus amado, cerca esse lugar com muralhas de fogo. Não permita que nada, Senhor, venha distrair o teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, frustra o plano do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E abençoa a tua filha, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa falar contigo através da palavra. Amém. Porque essa palavra aqui não mente, não falha. Essa palavra é poderosa. Essa palavra vem do coração de Deus para a tua vida nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3, verso de número 6. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus fala para o seu povo e Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa noite. Deus trouxe você aqui para ouvir algo da parte de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra é para o teu coração que está aqui nessa noite. Deus seja louvado. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pássia, e Messulão, filho de Bessodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibionita, e Jadom, Meronotita, homens de Gideão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquele do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Arias, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Umafe, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Azabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Razube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram, e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras, e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bat-Querem. Este edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Couzoré, maioral do distrito de Mispa. Este edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Asdube, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Louvado seja Deus. Até aqui, irmão, nós vamos estar lendo nesse momento essa palavra, nesse livro abençoado, que é o livro de Neemias, que é um homem, conhecido como aquele que reconstruiu aquilo que estava caído. E nós lemos aqui, nesse capítulo 3, no verso 6, alguns nomes de alguns daqueles que estavam junto a Neemias na reconstrução. E nós sabemos, conhecemos essa história, a história de Neemias, e conhecemos também, o chamado que Deus tinha com Neemias. Neemias era um homem que ele vivia na Pérsia, e ele trabalhava ali como copeiro do rei. O copeiro do rei era alguém que ficava à disposição do rei para estar, servindo ao rei e provando o vinho que era servido antes que o rei tomasse do vinho. O copeiro tinha que provar, porque se o vinho viesse envenenado, quem ia morrer era o copeiro. Então, Neemias era um homem, que era alguém de confiança do rei, porque o rei não ia colocar ninguém que não fosse de confiança
infiltrava pessoas dentro do palácio para poder envenenar o rei. Então o rei tinha um copeiro, que era essa pessoa que estava ali cuidando daquilo que o rei ia tomar. Então o rei não podia tomar qualquer coisa, e Neemias também não era qualquer um dentro daquele palácio. E a Bíblia vai dizer que Neemias estava ali servindo ao rei em um tempo que Neemias servia e chorava, porque Neemias estava longe da sua terra, estava longe da sua pátria, mas Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava totalmente arruinada, os muros de Jerusalém tinham caído, as portas de Jerusalém estavam quebradas, foram queimadas. Jerusalém era um lugar, aleluia, um lugar aonde o povo de Deus ali estava, onde era o povo, onde era uma marca do povo de Deus, era uma marca de Davi. Então quando Neemias ele ouve que aquele lugar, a terra natal dele, aquela pátria ao qual ele tanto amava, estava distante, mas ele amava demais, tinha sido destruída, os muros estavam caídos, as portas queimadas, tudo arruinado. Jerusalém era o coração de Deus na terra, irmãos. Neemias começa a chorar, mesmo distante da sua terra. Ele fala: como pode a minha Jerusalém, como pode aquela cidade, aquela terra, aquele lugar marcado por Deus, marcado por histórias, que Deus ali deu livramentos, que Deus fez coisas acontecerem maravilhosas, está em ruínas, está tudo destruído. E Neemias chora, mas não deixa de servir ao rei, continua servindo, e continua servindo, chorando. Neemias podia dizer: não quero mais servir, estou triste, estou desanimado, eu não quero mais trabalhar para o rei. Mas Neemias continua o seu trabalho, continua servindo. E o rei vai olhar para Neemias e vai ver que Neemias está triste. O rei conhecia Neemias muito bem, e ele estava vendo que alguma coisa estava acontecendo com Neemias. E ele vai começar a observar que Neemias não é mais aquele Neemias alegre, sorridente, talvez comunicativo, que está chegando ali servindo ele com tristeza. Como é que você está servindo vinho ao rei? Como é que você chegou aqui hoje para servir vinho ao rei? Talvez como Neemias, chorando. Mas uma coisa, irmãos, nós vamos ver aqui no posicionamento de Neemias. Não parou de servir o rei. Não parou de levar vinho que simboliza alegria ao rei. Neemias, mesmo passando caos, mesmo passando um momento difícil na sua vida, ele não deixou de levar alegria ao rei. Aleluia. E nessa noite Deus falava comigo poderosamente nessa palavra. Às vezes nós estamos passando dificuldades, situações, problemas, desafios, e a primeira coisa que vamos fazer é parar de levar vinho para o rei, parar de levar alegria ao rei. Só que o rei conhecia muito bem Neemias, mesmo ali talvez calado, só com um olhar de tristeza, o rei sabia que alguma coisa estava acontecendo. E de repente esse rei vai começar a perguntar a Neemias: o que está havendo, Neemias? De repente o rei, começa a ver aquela tristeza no olhar de Neemias, e o rei fala assim: está me servindo triste, mas está me servindo. Eu preciso ajudar Neemias, eu preciso saber o que está acontecendo para que Neemias esteja dessa forma. E ali o rei vai perguntar, e Neemias vai falar para ele: a minha terra natal foi destruída, está tudo em ruínas, os muros estão derrubados, as portas foram queimadas. Muitos se conformaram em ver Jerusalém despedaçada, mas Neemias não se conformou. Neemias chorava porque ele queria uma solução para resolver o problema. E de repente, numa conversa com o rei Neemias, ele vai pedir ao rei que dispense ele para ir até Jerusalém, porque ele tinha no coração o desejo de restaurar os muros. Aleluia! E sabe o que eu vejo aqui? Neemias cativou o coração do rei, porque o rei permitiu, porque Neemias era um funcionário exemplar. Neemias estava ali de coração aberto, de coração sincero diante do rei. E o rei falou assim: eu vou deixar, eu vou conceder
chorava, o coração estava ferido, mas não deixou de servir o rei. Aleluia. Esse é o segredo da vitória. Mesmo no dia da adversidade, no dia da guerra, no dia da provação, ferido, chorando, mas servindo o rei. Servindo o rei com excelência. Neemias estava disposto até morrer pelo rei, porque se o vinho viesse envenenado, o primeiro a morrer era Neemias, porque quem ia provar o vinho era ele. Neemias estava a serviço do rei, e o rei se compadeceu de Neemias. Se você estiver a serviço do rei, fazendo a vontade do rei, ainda que com dificuldades, ainda que no meio das tuas lutas, o rei tem uma recompensa para você. O rei tem uma autorização na terra para você. Aleluia. Vai lá, quer restaurar? Quer reconstruir? Estou te dando liberdade para fazer. E Neemias começa a se movimentar. Houve um tempo que Neemias chorava, mas desde o momento que o rei falou para ele, você pode ir, porque ele tinha que ter passagem e permissão para chegar lá. Que eu estou te dando permissão, eu estou te dando direcionamento, eu estou te dando material para você chegar em Jerusalém. Neemias não sai dali de mãos vazias. Neemias levou ferramenta, Neemias levou madeira, Neemias levou, aleluia, aquilo que ele precisava para restaurar. O rei não só permitiu Neemias ir para reconstruir, mas também deu nas mãos de Neemias ferramentas para fazer. Aleluia. Não deixou faltar nada. Vai levar madeira, vai levar martelo, vai levar enxada, você vai levar o que você precisar, Neemias. Porque para restaurar precisa de ferramenta. Você vai precisar de material lá. Lá está tudo destruído. Então o rei, ele começa a dar o apoio a Neemias para chegar naquele lugar. O rei começa a dar suporte a Neemias para reconstruir aquilo que estava caído. Se você tem uma aliança com o rei, se você é fiel ao rei, se você é fiel servindo ao rei, o rei não vai te desamparar. O rei não vai te desamparar. Ele vai dizer, vai, eu te autorizo aí e ainda te dou as ferramentas certas para você trabalhar. Ainda te dou o material certo para você restaurar aquilo que está quebrado. Neemias se apressa e vai para Jerusalém. Quando ele chega lá, o cenário de Jerusalém é o cenário do caos. Tudo arruinado, tudo quebrado, tudo destruído. E eu vou falar para vocês, irmãos, restaurar, reconstruir é pior do que você começar a levantar do zero. Fazer uma reforma numa casa é pior, dá mais trabalho, é mais cansativo, é mais caro do que você começar na sapata, cavando, levantando alicerce. Reconstruir dá muito trabalho. E Neemias decidiu reconstruir. Mas Neemias reconstrói debaixo de obediência e direção do céu. Aleluia. E ele leva com ele pessoas que vai poder lhe dar o apoio. Ele começa, naquele lugar, a tirar os destroços, tirar os entulhos. Porque antes de começar a levantar o muro, tinha muito escombro ali naquele lugar. Estava tudo queimado, tudo destruído. Deu trabalho para restaurar. Está pensando que para reconstruir não dá trabalho? Dá trabalho. Tiveram que tirar tudo, limpar tudo primeiro, para depois começar a colocar tijolos para cima. E às vezes tem gente que quer parar no meio da caminhada, sabe por quê? Porque tirar entulho cansa demais. Não dá para construir em cima de entulho. E Deus falava assim comigo, tem que limpar o ambiente. Quer ver as coisas novas acontecer? O ambiente tem que ser limpo. Tem que tirar o entulho todinho. Tem que varrer, tem que limpar, tem que lavar. Aí sim, começa a levantar tijolos. Aí sim o muro começa a se erguer de novo. Não dá para construir em cima de pedras, em cima de pedaços de madeira queimado. Deus está falando conosco, irmãos, nessa noite. É necessário limpar tudo. Aleluia. Quer ver as coisas começando a se firmar na tua vida de novo? Quer ver as coisas acontecendo de novo? Para começar do zero, você vai ter que tirar tudo que é entulho. Tudo que te faz lembrar a destruição, para começar a construir. Aleluia. E Neemias começa a fazer isso, ele está na obra. Neemias tem um prazo para ter
prazo para a reconstrução de Jerusalém, para reconstruir aqueles muros. O rei falou, vai, mas eu te dou tantos dias. E Neemias tinha um tempo para restaurar aquilo que tinha sido quebrado. Aleluia. E Neemias começa naquela obra, ele pega firme na obra. Mas de repente, quando o muro já está na metade, aí começa a levantar-se os opositores. Sambalate, Tobias, Gesem, começa a ficar incomodado com Neemias, porque está vendo que o muro está crescendo. Toda vez que Deus te der nas tuas mãos a responsabilidade de restaurar alguma coisa, quando o teu inimigo vê que o muro está crescendo, ele começa a se levantar. Sambalate e Tobias foram um deles, que quando viram que o muro já estava na metade, falou, agora a gente vai começar a agir. Porque se deixar, Neemias constrói o muro todo. E a intenção do inimigo é fazer você parar no meio da construção. Aí eles começaram a querer tirar a atenção de Neemias daquilo que era projeto de Deus no coração dele. Aí falou para ele, desce daí, Neemias. Nós temos algo para falar contigo. Vem aqui, desce daí. A Bíblia diz que Neemias, ele com uma mão ele construía e com a outra mão ele tinha uma espada. Porque reconstruir é estar numa guerra. É estar no meio de desafios. E Neemias muito sabiamente vai responder o que para eles? Estou ocupado numa grande obra, a qual eu não posso parar. Neemias não desce para dar assunto a Sambalate, para dar assunto a Gesem. Neemias não sai do propósito quando o inimigo quer distrair. Ele não sai, ele não para, ele continua construindo. O problema nosso é que às vezes a gente quer descer no nível do nosso inimigo. Quando nós não podemos parar, quando Deus nos dá uma obra de restauração, de reconstrução, em algum lugar você vai ter que se deparar uma obra de restauração, de restituição, de reconstrução na tua vida. Em algum momento da tua vida, você vai passar nessa fase de reconstruir algo que já caiu, algo que não deu certo, algo que foi derrubado, que foi queimado, que Satanás saqueou, talvez na tua história, e Deus está te chamando como Neemias para a reconstrução. Aleluia. O segredo da tua vitória, não dá ouvido a Sambalate, não dá ouvido a Gesem, não dá ouvido a esses homens que queriam roubar a atenção de Neemias. Neemias era sábio, não vou, não desço. Tem hora que o inimigo ele quer confronto contigo, porque ele sabe que dali para mais a tua vitória está nas tuas mãos. Aí ele falou, está construindo, já está num ponto que se a gente não parar ele, vai reconstruir muito rápido. A gente precisa agir para paralisar essa construção. E foi isso que eles fizeram, tentando distrair Neemias. Mas Neemias não se deixa ser distraído. O inimigo quer te distrair. Ele quer te tirar da posição de restituição, de restauração na tua vida. E você precisa ter sabedoria para dizer a Satanás, não. Contigo não tem conversa. Contigo não tem debate, não tem história. Não desço para dar assunto ao diabo. Estou ocupado numa grande obra, a qual eu não posso parar. Não dê ouvido a Satanás. Ele quer tirar você do propósito. Falta pouco para reconstruir na tua vida. E ele quer tirar você da posição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias fica firme ali. Neemias não se deixa bater. Eles vão fazer burburinho contra a vida de Neemias. Eles vão tentar impedir Neemias de dar prosseguimento à obra. Mas Neemias estava ali debaixo de uma ordem do rei. E debaixo da ordem do rei, debaixo de uma ordem real, Neemias estava confiando que aquela obra, aquela restauração ia dar certo. Se você está debaixo de uma ordem de Deus, para reconstruir, para levantar algo quebrado na tua vida, na tua casa, na tua história, você não vai temer o inimigo. Porque eles se armaram para querer tentar tirar Neemias do foco, mas não conseguiram. Porque Neemias, ele não chegou ali de brincadeira. Ele não foi para lá porque ele queria aparecer nas redes sociais
desejo de restaurar aquilo que estava destruído na sua cidade natal. Hoje Deus está falando conosco que é necessário nós estarmos respaldados em Deus para fazer qualquer restituição. Qualquer restauração na tua vida, você tem que ter a autorização de Deus para que você possa construir, reconstruir e tudo dar certo. Aqueles muros foram erguidos. Nós lemos aqui, né? Cada um fez um pouquinho. Tiveram portas sendo colocadas. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o texto vai falar assim, que os homens restauravam as portas e colocavam a fechadura. Aí eu falei, olha que mistério. Talvez a cidade tinha sido saqueada porque tinha portas, mas as portas não eram fechadas. E nós lemos aqui que cada um que colocava uma porta, colocava fechadura e um ferrolho. E eu quero acreditar, irmãos, que quando aquele muro foi derrubado, aquelas portas foram queimadas, foi porque não tinha proteção suficiente. Porque aquelas portas estavam vulneráveis. E o inimigo chegou para derrubar tudo. Mas agora, eles estão numa restauração. Agora eles estão numa reconstrução. E eles precisam reconstruir, mas precisa fechar aquilo que estava aberto. Porque senão o inimigo pode voltar e jogar tudo abaixo novamente. Então eles estão colocando portas e colocando tranca. Coloca a porta e coloca tranca. Coloca a porta e coloca ferrolho. Isso quer dizer que quando você vai restaurar alguma coisa na tua vida, quando Deus te chama como Neemias para reconstruir alguma coisa, e você precisa restaurar as portas, portas fala de entrada. Você tem que colocar a porta, mas tem que colocar fechadura. Tem que colocar ferrolho. Você já errou da outra vez, quando deixou a porta vulnerável e o diabo entrou roubando tudo e quebrando tudo. Dessa vez Deus está te dando oportunidade de restaurar. Dessa vez Deus está te dando oportunidade de colocar tudo de pé de novo. Mas dessa vez tem que ter tranca. E isso me chamou muita atenção. Se não colocar tranca, o inimigo arromba. Então nessa noite Deus está te chamando como alguém que vai reconstruir. Neemias era copeiro, Neemias não era engenheiro, Neemias não era pedreiro, mas no coração de Neemias tinha uma vontade de restaurar Jerusalém. Talvez a tua Jerusalém está destruída. Talvez a tua Jerusalém pegou fogo. Você não sabe como fazer. Eu não sou engenheiro, não sou pedreiro, eu não sei nem como botar, assentar um tijolo. Mas tem no coração o desejo de restaurar. Aí sabe o que Deus faz? Deus dá condição até sem saber. Você não sabe nem por onde vai começar. Mas se o Senhor, se foi Ele que colocou no teu coração o desejo de restaurar, o desejo de colocar de pé aquilo que foi derrubado por Satanás, não vai ter inferno, não vai ter demônio, não vai ter feitiçaria, não vai ter macumbaria que vai impedir você de ser um bom construtor. Não entendo de obra, mas vou fazer essa obra porque quem me chamou para fazer foi o Senhor. Glória a Deus. Deus nos chamou como Neemias para restituir coisas que foram quebradas na nossa vida, na nossa casa, no meio da família, no nosso trabalho. Deus está falando, é tempo de reconstruir, é tempo de levantar, de erguer muro. Mas é tempo também de colocar portas com fechadura. Porque se você botar fechadura, se você botar tranca nas portas, Satanás pode tentar até arrombar, mas ele não vai conseguir. O que faltava ali em Jerusalém talvez foi isso. As trancas nas portas. E cada um que botava a porta, botava tranca. Deus está falando para você, quando eu restaurar, quando eu fizer, quando eu colocar de pé de novo, não esquece da tranca na porta. Não deixe a porta vulnerável, porque senão o inimigo vai entrar. Quando eu te entregar na tua mão de novo, quando eu fizer acontecer de novo, cuidado. Põe trancas para Satanás não entrar e queimar tudo, destruir tudo. E nós estamos vendo aqui, irmãos, que Neemias ele tem um templo para reconstruir, e dentro desse templo ele consegue reconstruir os muros de Jerusalém. Aquela cidade agora estava protegida, os muros estavam erguidos,
portas foram colocadas no seu lugar. Trancas e ferrolhos foram colocados ali. E Neemias olhou e falou: já está tudo pronto. Já está tudo no lugar. O que eu vim fazer aqui já está feito. Agora Neemias, ele ia voltar para o palácio. Ele ia voltar para servir o rei. Porque o rei falou para ele: eu vou te dar um prazo. Eu vou te dar um tempo para você reconstruir. O rei não deixou Neemias livre. Ele tinha um tempo para reconstruir aquilo ali. E Deus também te deu um tempo para você reconstruir algo na tua vida. E sabe o que eu vou dizer para você? Em Deus nessa noite, o tempo está correndo. Você tem que voltar diante do rei para dizer: rei, a obra está concluída. Terminei tudo. Foi me dado um prazo e dentro desse prazo eu consegui. O inferno, irmãos, não quer que você consiga. Ele quer atrapalhar porque ele quer que você veja que o prazo acabou e a obra não foi restaurada. Você não conseguiu completar a obra. Mas Neemias, ele foi um homem de sabedoria. Ele foi um homem de inteligência. E ele prosseguiu aquela obra. Ele fez tudo na direção de Deus. Não parou. Ficou ali, ó, trabalhando. Ficou ali, ó, né, se desgastando. O tempo está correndo e eu preciso terminar esse muro. O tempo está passando e eu preciso terminar esse muro. O tempo está passando. O tempo está correndo. O ano está voando. E você está na construção? Está lá colocando tijolo? Está lá sentando tijolo? Está lá ajudando a colocar madeira para formar mais portas? Para poder fechar, para poder botar tranca? Ou você está parado no meio dessa obra? Meu Deus. O rei vai dizer para você assim: acabou o tempo, e agora? Para por aí, porque não tem mais tempo para você trabalhar. Aí, a restauração na tua vida, a reconstrução na tua vida fica pelo meio do caminho. O negócio não anda, o negócio não vai. Porque tinha um tempo para você fazer aquilo que Deus te ordenou. E você, dentro desse tempo, está parando, está se distraindo, está dando conversa com o inimigo, está descendo para falar com o seu balate, e o tempo está correndo para você. E Deus está falando: te apressa nessa obra. Não para, não para. Pegue as mãos, pega a ferramenta nas tuas mãos e prossiga na grande obra. Você não pode parar, porque essa obra não pode ficar pela metade, não pode ficar pelo caminho. Já é tempo de você voltar diante do rei e falar para ele: rei, tu apostou em mim, falou que eu podia ir lá, me deu um prazo, e eu estou aqui de volta para dizer, rei, que os muros de Jerusalém estão de pé de novo. O rei vai querer um relatório da tua parte. Como é que está? Como é que ficou a obra que tu foi fazer? E aí, como é que está a tua obra? Está parada ou tu está reconstruindo os muros? Aleluia. Quer restauração? Quer restituição? Quer ver aquilo que foi destruído na tua vida de pé? Não larga as ferramentas. Aleluia. Não larga as ferramentas. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Eu, esses dias, eu estava vendo um vídeo e uma irmã pregando, ela falou algo, um versículo que eu gosto muito. Deixando para trás as coisas que para trás ficam. As coisas negativas ficam para trás. Deixa para trás. Prossiga para o alvo. Aleluia. Aleluia. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Jesus, O que dá esperança para o crente é as promessas. O que Deus fala que vai fazer. O que é pensamento ruim fica para trás. Neemias não deixou os pensamentos ruins tomarem os seus pensamentos. Mas ele continua ali construindo. Ele continua construindo. Aleluia. Imagino eu, irmãos, que de repente Neemias olha e vê tudo de pé. Aquele muro de Jerusalém restaurado. As portas, tudo no lugar bonitinho. Tudo com tranca. Tudo bem perfeito. Se não tinha tranca, agora tem tranca. Se o muro não tinha proteção, agora tem proteção. Agora esse muro não vai ser derrubado de qualquer maneira. Não vai ser de qualquer jeito que vão conseguir chegar aqui e derrubar, porque o muro foi bem feito. Foi bem calculado, porque foi na direção de Deus. Porque foi tudo debaixo da permissão de Deus. Aí Neemias fala: pronto, está tudo no lugar. O que Deus me chamou para fazer, eu fiz. O trabalho foi concluído. O projeto está feito.
escombro, cheio de entulho. Neemias olhou para aquela terra e falou assim: eu vou limpar isso tudo aqui, vou tirar essa sujeira toda, porque daqui ainda vai sair vida. Meu Deus. Deus está te chamando hoje como Neemias. Primeiro passo, limpar o lugar. Depois pegar as ferramentas e começar a erguer esse muro. Aleluia. Começar a trabalhar com as ferramentas que o rei colocou na tua mão. Depois coloca as portas e não esqueça das trancas. Não esqueça dos ferrolhos, para Satanás não vir derrubar tudo. E depois você vai voltar diante do rei e vai dizer: rei, tu me chamou para uma grande obra. Rei, eu estou falando aqui para ti que eu fui debaixo da tua direção e deu tudo certo. Consegui erguer tudo. Consegui fazer tudo. E ele olha aquilo ali e vê tudo restaurado. O que Deus quer para mim e para você nessa noite é isso. É você poder olhar para o cenário da tua vida e ver aonde era o caos. Aonde estava tudo minado, tudo destruído, tudo arrebentado. Erguido. Erguido por você. Aleluia. Por você. Talvez ninguém desse nada por Neemias, mas foi Neemias que teve a coragem de chegar lá e restaurar aquilo que estava partido, que estava quebrado. É você mesmo que Deus está chamando para começar a levantar tijolo e começar a colocar de pé aquilo que tinha quebrado na tua vida. Quem vai começar essa obra é você. Tu acha que Satanás não vai se meter? Vai. Mas você vai falar como Neemias: eu estou envolvido numa grande obra. Eu não posso parar. O diabo vai dizer: faz ela desistir, faz ele desistir, faz ela parar, faz ele retroceder. E Deus vai falar: não, Neemias, porque eu sou contigo. Completa essa obra, Neemias. Completa essa obra. Porque Deus não chama ninguém errado. Quando Deus chamou você, era você mesmo. É você mesmo que Deus chamou para restaurar aquilo que está quebrado. Deus não erra. Deus não erra. Se Deus te chamou como Neemias, seja um Neemias dentro da tua casa, no teu trabalho. Seja um Neemias na tua família, no teu casamento, nos teus projetos. Talvez Sanbalate vai levantar, talvez Gesem vai chegar e vai dizer para você: para com essa obra, porque isso aí não vai dar em nada. E você vai ter que fazer ouvido de mercador para os Sambalates que se levantarem contra você. Porque a obra, ela vai ser concluída, porque o dono da obra chamou você para uma obra de excelência. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria estar pedindo à igreja que estivesse de pé, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu sei que tem um novo tempo, novas conquistas para chegar na tua vida. Eu queria pedir aos irmãos: Deus me deu algo aqui antes da administração da palavra. E o Senhor falou assim para mim: faz uma grande roda aqui. Todos possam dar as mãos e fazer uma grande roda nesse lugar. Porque quando a gente faz uma roda, quando a gente está de mãos dadas, vai falar, sabe o que? De unidade, comunhão. Aleluia. Nós vamos clamar esse Deus. Nós vamos clamar esse Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Pode se estender com as cadeiras. Sabe por quê, irmãos? O inferno ele quer mostrar pra gente o cenário do caos, da destruição, da ruína, de tudo desmoronado. Mas o nosso Deus, que está aqui hoje, Ele quer mostrar para mim e para você que no cenário do caos, Deus faz uma grande obra na tua vida. Jesus, aleluia. Aonde é um caos hoje, amanhã são muros fortes para te dar vitória. Glória a Deus. Jerusalém é o lugar do coração de Deus. É a cidade do coração do Pai. Espírito de E Deus. tu pensa que Deus, quando viu Jerusalém destruída, não ficou tão bem com o coração entristecido? Se Neemias ficou, tu imagina o coração de Deus. Irmãos, Deus ele se entristece também quando ele vê a nossa Jerusalém destruída. Não é só você que fica sentindo, não. O coração do Pai também se entristece.
Mas ele está falando assim, aonde teve caos, aonde teve destruição. Aleluia. Aonde Creio no teu poder, Jesus. estava tudo desmoronando. Tem uma nova chance para você que Deus chamou como inimigo. Tem uma nova chance para